Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Happy Hour BP, o programa que a gente simula como se fosse um boteco aqui da Faria Lima. A gente recebe os maiores nomes do mercado, acompanhados da nossa cerveja, claro, a Praia Cerveja do Condado. E hoje estarei aqui bebendo uma grande cerveja Praia com o meu convidado, o Marcos Labarte, que veio lá do sul do país aqui para São Paulo para a nossa entrevista aqui. Marcos, então vamos primeiro brindar aqui. Eu trouxe a chuva, porque eu saí de Porto Alegre chovendo e cheguei aqui e trouxe a chuva para São Paulo. Ah, isso é verdade. Então, se eu tivesse em Doha, se eu tivesse no Catar, estaria levando a chuva para o Catar. Esse é o primeiro assunto que eu vou abordar, porque é o seguinte, eu vi que seu sócio, o Rodrigo Azevedo, que veio aqui no Perdendo a Pose, inclusive, você que ainda não acompanhou, acompanha aqui no card na tela, o Rodrigo tá lá no Catar. Vocês são da GT Capital. Exato. O que aconteceu, Marcos, para você ter uma punição tão grande de não ir para a Copa para vir no meu programa? O que aconteceu? Você perdeu uma aposta. Não, é que o Rodrigo, ele já é um cara que todas as Copas ele vai. Todas as Copas ele vai? Todas. Ele já Rapaz, bilionário, né? Até aquela Copa longínqua que foi no Brasil, ele foi. Foi, 2014. Foi. Era uma Copa difícil de ir. Engraçado que na Copa, quando teve no Brasil, eu tava na Rússia. Por quê? Porque um dos meus melhores amigos, ele é médico, e aí tinha um consultório, se separou do sócio dele, e a noiva dele, na época, falou o seguinte, leva o Augusto pra... Vai viajar com ele, vai viajar. Aí a gente viu lá... Pra espairecer a cabeça, porque tava bravo com as coisas. Exatamente. Aí você foi pra Rússia. A briga foi feia, né? Caraca! Geralmente uma Maragogia aqui perto tá bom, Praia Grande. Não, é legal. Que a gente deu algumas opções, né? Vegas, ela disse que não podia. Também, né? Porque você tinha que na época eu tava solteiro, então ele noivo. Perfeito. E você tinha que melhorá-lo. Eu solteiro, ele noivo, eu falei, ela falou, não. Las Vegas não deixa. Pra melhorar, ele precisa estar vivo, no caso, né? Então ele não estaria. É que eu pensei na cena do filme, né? Pô, tem tudo a ver, né? Perfeito. O cara não casou ainda, vamos lá. Vamos lá. Aí não deu certo. Como todo bom relacionamento saudável, a mulher que manda. E ponto, acabou. É isso. Aí como uma pessoa que gosta de poupar, tava rolando uma promoção. Pra Rússia. Pra Rússia. O Putin tava querendo ter amigos. Né? Na época, o Putin não tava tão furioso com o mundo, e nem tranquilo. O mundo tão furioso com o Putin, porque foi em 2014, ele não tinha ainda invadido a Crimeia. Ah, tá. Tá. A Crimeia foi 2016, não? Foi para 2016. A Crimeia eu acho que foi 2015. 2015, acho. Verdade. Eu lembro que quando eu voltei da Rússia, logo depois, eles abateram por erro de cálculos, abateram um avião da Malaysia Airlines, que infelizmente foi só tragédia, né? Eles tiveram que mudar o nome da companhia porque foi 2 quedas de aviões consecutivas. Foi péssimo. Foi péssimo. E aí eu passei até pela Ucrânia, que na época eu podia passar, mas o meu avião, obviamente, não foi abatido, por isso estou aqui. Claramente não foi. Agora, se tivesse também, ia ser uma belíssima história, né? Eu ia falar, eu sobrevivi porque eu pulei de paraquedas. Ia ter mais seguidores que o Cristiano Ronaldo. De sacanagem. Se eu tivesse já... Que isso? Estou entrevistando aqui o Marcos, que em 2015 foi abatido. Você fala assim, eu sobrevivi a uma queda de avião, a queda da bolsa é de boa. Eu fui o único sobrevivente à queda do avião. Fica tranquilo. Fale o depoimento. Mas você é uma pessoa que viaja muito pelo jeito, né? Sim. Pra onde você já viajou, Marcos? Eu botei Eu comecei a trabalhar em 2000, tá? Eu comecei a trabalhar no Banco Bradesco, e eu botei como objetivo de vida todo ano ir para um lugar diferente. Esse era o meu objetivo quando eu comecei a trabalhar. Porque começa a criar objetivos, né? O meu objetivo econômico, por exemplo, sempre foi inspirado em carros. Só que eu nunca comprava o carro. O filme ou ter carros? Não, ter carros. Porque inspirado em carros ia ser uma grande lição. É verdade. Né? Porque o Relâmpago McQueen é um grande batalhador, assim como o brasileiro comum, né? Então ia ser fantástico. Perfeito. Eu traçava o objetivo do carro. Então, por exemplo, eu quero ter esse carro. Quando eu chegava no objetivo do carro, eu não comprava o carro. Então, assim, mas eu notava que eu tava indo pro caminho certo. Pô, mas meu irmão, você tem que ter uma cabeça também de aço, né? Filho, você mira ali um carro, você fala assim, tem a grana finalmente pra batalhar esse carro, agora eu vou pensar em outro carro. Mas por que carro, especificamente carro? Porque você tem muita... Por ter um objeto, entende? Tá. E até eu vejo o objeto como algo interessante de tu olhar e falar assim,
Se eu quisesse, eu teria. Tá. Mas tu não ter. Sim. E E você tem carro hoje? Hoje eu tenho carro. Não, eu adoro carro. É mesmo? Qual é o seu carro preferido? Eu adoro carro, mas assim, não tenho nenhum carro esportivo. Não, eu sou fã da Porsche pela toda a história que ela tem. Tive na Alemanha até visitando o museu. Tá. Maravilhoso, por sinal, coisa fenomenal. E como uma pessoa que gosta de economia, eu sou fã de carros antigos. Porque o carro antigo, ele já depreciou e ele só tende a subir. A Carol Pfeiffer, ela veio aqui no meu programa no Perdendo a Pose e ela falou que quando ela comprou uma Porsche Cayenne, a Porsche Cayenne estava numa lógica inversa de valorização, ou seja, ela estava... A lógica normal de um carro, geralmente, saiu da concessionária e ele perde valor. Já perde 15%. Já perde 15%. No caso dela, foi tipo... Ela saiu da concessionária e ela estava valendo já 30% a mais. Porque ela comprou quando? Não lembro, mas foi perto da pandemia, um negócio assim. Porque aí o que aconteceu? Teve a pandemia, obviamente, parou tudo, né? E ela comprou assim, eu falei, cara, bizarro. Ela tinha comprado acho que 3 Porsche, uma ela ficou pra ela e as 2 ela pagou e ainda fez lucro. Eu falei, cara... Eu tenho um amigo que ele comprou 3 Porsches. O primeiro, quando chegou, ele logo vendeu, que foi o caso dela, que ela pegou a pandemia. Então ele comprou antes da pandemia, chegou o carro, esperou ele esperou valorizar, vendeu, e aí ele gostou do brinquedo, comprou mais 2 Porsches, e um já tá pra venda. Então doideira, tem um câmbio disso, né? Tem. É aquela coisa da Black Friday, né? Quando tu quer pra hoje, existe. Tem um preço. Sim. Né? Quando tu pode postergar, que é o meu caso. No meu caso, eu quero postergar. Um dia eu vou ter né, o carro dos meus sonhos. Mas é como meu pai sempre me ensinou, não é o momento. Então hoje não é meu momento. Hoje o meu momento é fazer dinheiro virar dinheiro. Tá. E vai ter um momento da minha vida que eu vou desfrutar. Claro, eu não vou fazer isso com 80 anos de idade, que eu vou entrar com uma bengala no carro e atropelando todo mundo. Não, mas eu quero ter... Eu vejo que os prazeres da vida, quando são no momento certo, eles são mais prazerosos, sabe? Tá. Faz sentido. Sim, tu pode ter hoje, pode, entendeu? Mas é legal também tu tá sonhando com a coisa, entendeu? Claro. Tu ir materializando aos poucos. Você se autodar presentes também é bom. Eu faço isso muito. Então, meus objetivos de longo prazo foram todos para casa do chapéu, porque eu vou no shopping. E aí, o que acontece? Isso é outro ponto. Minha namorada é muito consumista. Então, o que acontece? Chega Black Friday como se fosse Natal pra gente. Mas aí tem que ser oposto a ela. Eu não. Né? Um relacionamento, ele não é feito para as pessoas se completarem, para as pessoas se transbordarem. Então, Sim. Alô, Mário Sérgio Cortella, um beijo, hein? Agora, falando se ela estiver te ouvindo agora, ela vai pedir o teu cartão de crédito quando chegar no ela já faz isso. Por isso que eu tirei a parte de aproximação do cartão. Muito bom, porque aí também eu não sou bobo. Agora, vamos lá. Falando um pouco sobre investimentos, porque você falou uma coisa muito interessante sobre o momento do negócio. E a grande sacada de investimento, muito me parece, que é a lógica do momento, né? O time. Né? Se a pessoa tivesse comprado, por exemplo, Magazine Luiza no all-time high, né, no recorde, ela estaria hoje falida. Porque ela perdeu, sei lá, 80% do patrimônio. Eu tenho 22 anos de mercado financeiro. Eu vejo que as pessoas que são realizadas financeiramente hoje, que chegaram na liberdade financeira, são pessoas consistentes. Tá. Né? Então, por exemplo, obviamente, tem setores que são setores mais complicados, né? Vamos lá. Setor de varejo é um setor complicado, por quê? Porque a concorrência está aí, as mudanças são muito rápidas, por exemplo, até, 5 anos atrás, quando alguém falava, comprei pela internet, aquela coisa, não chega o produto, chega estragado, vai mandar de volta... Tem que ir lá nos Correios, o Correio é aquela... Hoje em dia, não. Então, assim, teve uma aceleração grande desse setor, né? Outros setores, a concorrência já é menor, como o setor né, de energia, até uma Vale da Vida, né? Ela tem uma concorrência externa, mas, né? Banco é tranquilo, a pessoa sempre vai precisar de dinheiro. Exatamente, claro que os bancos também nunca sofreram uma concorrência como estão sofrendo agora. Sim. Eu sou um caso desses, né? Por exemplo... Quando é que eu escolhi sair de ser um funcionário e empreender? Quando também o ecossistema em volta poderia fazer isso, porque aquela coisa, todo mundo um dia pensa assim, cara, eu vou empreender, eu vou
fazer sozinho, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, eles me pagam pouco. Só que, às vezes, não é o momento ainda, né? O momento não é propício para isso. Quantas vezes tem aquela coisa assim, puto, o cara lançou aquela puta de uma ideia... Posso falar a palavra? Claro que Aquela puta ideia. Puta de Pode ideia. falar puta ideia, não tem problema. Só que o mercado não estava preparado para aquilo, entendeu? A ideia dele foi boa, só que o time não era bom. Então, qual foi meu time? Meu time é que eu já tinha 17 anos de casa, né? Pô, 17 anos é uma vida. É tempo, hein? É uma vida, Pô. né? Eu tive uma experiência no exterior pelo banco também, que foi muito prazerosa para mim, né? E quando eu voltei com uma outra cabeça. E o mercado internacional, dificilmente o investidor ele acaba botando nos bancões, né? Geralmente eles aplicam em bancos de investimentos, corretoras. Já é assim, pelo menos nos Estados Unidos, né? E o Finance Advisor, a pessoa que realmente dá essas sugestões, já está lá há bastante tempo. E eu vi que isso estava se transformando no Brasil, né? Com a XP foi a pioneira nisso, né? E a taxa de juros no Brasil também estava caindo. Então as pessoas ficaram incomodadas em dizer assim, não, só chegar lá e ser CDB eu não quero. Perfeito. Eu quero mais coisa para investir. Eu quero mais coisa, eu quero mais opções. E aí, quando a gente viu também lá no banco, eu senti que eu ligava para o cliente oferecendo algo, ele falou, eu já abri minha conta na XP, tô aplicando lá. Eu comecei a ver que era um time, entendeu? Tá. Então, vamos lá, que era a taxa de juros, eu vi que aquele Desbancarize que eles lançaram tinha a ver, né? Eu vi que as pessoas estavam começando a ficar mais propícias a sair um pouco dos bancões, né? E aí, em 2017, eu tomei a decisão. Não, e outra coisa que eu também me auxiliou, teve o primeiro plano de demissão voluntária do banco. Então, o que eu pensei? Eu já tinha um patrimônio lá que eu conseguiria sobreviver, né? Mas eu pensei o seguinte, o que eu posso arriscar? Eu falei assim, o que eu vou arriscar vai ser minha rescisão. Então, eu falei assim, cara, eu tenho 1 ano para arriscar, 1 ano para não ganhar nada, entendeu? Porque depois daquele 1 ano, se não fosse, eu não iria postergar. Então, eu me dei esse tempo, junto com os meus sócios também, cada um, quando saiu, se deu esse tempo, né? As coisas acabaram indo certo, né? Mas se desse errado, claro, eu não tinha um plano B, mas se desse errado, eu ia pensar o seguinte, ó, deu 1 ano, queimei meu dinheiro, eu não vou queimar o restante. Claro. Aí tu dá um stop, porque, claro, todos os livros de pessoas bem-sucedidas, eles foram persistentes. Acho que não tem ninguém que fez sucesso, eu não estou dizendo que eu fiz sucesso, estou dizendo dos livros que eu li, que a pessoa não foi persistente. Tu olha assim, fala assim, cara, eu não acredito que ela fez isso, ela fez tudo isso. Pô, eu vi a biografia da Madonna, por exemplo. Ela fez muita coisa, né? Claro. Eu adoro Foo Fighters, aí vê a biografia também. Do Dave Grohl. David Grohl. É muito foda. A biografia do Dave Grohl, inclusive vem com o QR Code em cima lá pra ouvir a playlist lá. É muito boa a biografia do Dave Grohl. Eu sou suspeito pra falar do Foo Fighters, inclusive, que eu adoro. Eu fiquei com o coração partido quando o Taylor Hawkins morreu, inclusive. Que foi péssimo, assim, quando ele morreu. Mas tu sabe, assim, eu tenho uma história sobre eles, tá? Com Foo Fighters? Com Foo Fighters. Conta pra gente. Eu tenho... eu gosto muito da banda. Fui ver eles na Espanha. Fiz um mochilão pra Europa e eu falei pros meus amigos, continuem fazendo a trajetória da trip. E fui no show deles em Madrid. Eu confesso que eu fiquei tão emocionado, eu realmente chorei. Porque realmente os caras estão lá, né? Eles estão longe, mas estão lá, entendeu? E aí, quando eles tocaram no Brasil, e isso eu acho que foi em 2014, por aí, teve um concurso em Porto Alegre que os dois que fizessem a melhor frase ganhariam pra tirar uma foto com eles no backstage e tal. E aí... Cara, se você tiver perdido esse concurso, vai ser a maior... Caraca, não, pelo amor de Deus, não. Não, teve muita gente que obviamente fez, né? E teve 2 vencedores, eu fui um deles. Que legal. Foi sobre o que a sua frase? Agora, realmente, eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, mas eu não lembro. Você tem que lembrar a frase... foto, você tem que lembrar a foto, Dani. Mas assim, ganhei junto com um outro rapaz, e aí é surreal mesmo, sabe? Porque assim, tipo, show lotado,
Aí tu fica lá num cantinho já esperando, vem. Aí vem lá o segurança, aí eles falam assim, olha, os caras estão fazendo uma turnê pelo mundo, não pode tocar neles, porque eles não podem ficar gripados, não tinha nem pandemia naquela época, né? Claro. Eles não podem ficar gripados e tal. Que com certeza eles não vão em festa nos outros lugares, fica tranquilo. Fica tranquilo, eles não vão em festa, são pessoas, são pessoas roqueiro? Tranquilas. Não, roqueiro, eu tenho certeza absoluta que todo roqueiro em turnê, ele vai pro show, antes ele fica em meditação, todo mundo, aí vai pro show, não utiliza qualquer tipo de substância lícita ou ilícita, sai dali e vai direto para o quarto de hotel, tranquilo, descansa a partir das 10 da noite pra 6 da manhã. Liga pra esposa, acabei de chegar. Amor, e tal. Fica tranquila. Cheguei. Eu tô em casa, eu sei que o maior risco era realmente o trânsito. Exatamente. Isso. Fica tranquilo que esse barulho no fundo é a TV. Não, é a TV. É a TV, pode ficar tranquilo. Não. Mas você conheceu eles lá. Aí eu cheguei lá, e assim, que aí começa os detalhes, né? Eu sou um cara muito detalhista, olho muitos detalhes. Cada um chegou num carro. Tá. Entendeu? Então, assim, é uma banda, mas assim, tipo, eu te aturo até um certo momento. Que doideira isso. Cada um chegou num carro. Não chegaram juntos, assim, sabe? Mas será que não era uma questão, por exemplo, igual a família real faz pra qualquer viagem? A família real, por exemplo... De segurança, tá dizendo? Tipo, a família real, pra quem não sabe de casa, eu acho que foi isso daí é uma coisa que vale até a pena um fact-checking lá, né? Eu só dando um feedback. Praia... Muito boa. Parabéns. Aí um beijo, cerveja da praia, cerveja do Condado. A família real, ela... acho que a única vez, assim, uma das pouquíssimas vezes que ela pegou o mesmo avião, foi no enterro da rainha, né? Quando a rainha faleceu, que tava todo mundo ali naquela movimentação, aconteceu alguma coisa com a rainha, aconteceu alguma coisa, tava todo mundo dentro do avião. Então tava, acho que o William, a Kate, o Harry, a Meghan Markle, todo mundo. Então eles sempre vão em aviões separados, porque, cara, caso dê algum fuzuê em algum avião, que é claro que ninguém quer, mas caso aconteça, pelo menos a Inglaterra não vira uma república. Então isso acontece também com os presidentes de empresas, né? Então você acha que não era uma questão meio de segurança? Não, com certeza não era. Por quê? Não. Dá pra ver que eles, na vida real, eles não se aturam tanto. É mesmo, rapaz? É verdade. Que doideira, mas nem o Dave com o Taylor? O Dave Grohl, porque o Dave Grohl no livro, pelo menos, ele fala muito sobre Taylor Hawkins, né? Ele fica falando que, era irmãozão dele. Blá, blá. Então, eu notei, quando eu fui tirar foto, que eu tinha uma estratégia que eles falaram, não, eles não dão autógrafo. Aí o que eu fiz? Eu fui com uma camiseta branca e fui com a caneta no bolso. Aí eu pensei o seguinte... Irmão, não já tenho. Eu tirei uma foto, tirei a caneta, mostrei a camiseta, eles não vão assinar? Claro. O segurança, na época o segurança ficou pé da vida, todo mundo ficou pé da vida comigo. Mas é o seguinte, já assinou, meu amigo. Irmão. Ele não vai pegar e tirar minha camiseta. Não vai chegar um Vanish na sua camiseta. Não vai jogar um Vanish na minha camiseta. É tranquilo. Aí eu notei que o baterista, o Taylor Hawkins, ele era estrela. Estrelinha chinelinho? Ele era estrelinha. E eu notei, assim, na minha sensibilidade, que ele era o mais sensível, digamos assim. Tanto que, por exemplo, se tu vê no show deles, volta e meia ele vai lá pra frente e canta. Lembra que ele Sim. Todos os shows ele cantava. Sim. Porque o baterista é o cara que fica mais no fundo, é o cara que fica nos bastidores, bem dizer. Sim, meio escondido. Meio escondido. Tipo, dos 4 Beatles, o Ringo é o que todo mundo não lembra. Exatamente. Né? Então, perfeito. Eu notei isso naqueles poucos segundos que eu tive com eles. Que doideira, cara. Que ele era um cara mais sensível. Mas sensível em que sentido você diz? Tipo, o sentido sensível, tipo... por exemplo... ele não me cumprimentou, todos me cumprimentaram, ele não me cumprimentou. Estrelinha. O sensível que você tá falando é chinelinho. Entendi. E assim, vendo depois os shows dele, eu notei que ele deveria... ele é um cara que já teve overdose outras vezes. Claro. E tal. Então dava pra ver que ele era um cara mais sensível. Então eu acho que o David Grohl, notando isso, falou assim, cara, vou trazer ele um pouco mais... Claro. Também pra aparecer, entendeu? Eu acho que ele precisava disso. Pode crer. Então, claro, obviamente, a morte dele tem um pouco a ver com isso, né? Muito. Tem um pouco a ver com isso. Tanto é que eu tinha até notado isso naquele episódio Tem um programa lá fora chamado Carpool Karaoke, que é do James Corden.
que é um apresentador que ele é britânico, mas apresenta lá em Los Angeles, se não me engano. E aí ele leva famosos pro carro pra ficar cantando. Ah, sim. Né? Ele é sul-africano até, se eu não me engano, ele. O James Corden? Não, é britânico. Ele é britânico. Desculpa, Ele grava lá no Reino Unido. Quem é o sul-africano é o Trevor Noah. Ah, ok. Trevor Exatamente. Noah. E aí o Foo Fighters, tem episódio que eles vão, e aí eles vão parar numa loja de guitarra, lá no meio do negócio. E aí, nesse dia, mas eu achei que era só algo que passou reto. Eu tava até vendo com meu namorado isso daí. O pessoal que fica meio que puxando o Taylor pra participar. Que o Dave Grohl era sempre mais, tipo, atiradão, assim, sabe? Meio, cara, eu sou do povo, sabe? É que tu entende, por exemplo, ó, o cara já é rico, o cara já é famoso. Pra que ele vai se expor? Mas uma pessoa, talvez depressiva, ela sempre justifica alguma coisa pra estar errada a vida dela. Pode crer. Precisava ter sucesso, já tenho. Precisava ter dinheiro, já tenho. Ele sempre vai criar algum obstáculo pra isso. E eu acho, né, meu achômetro, pela minha sensibilidade, que o Dave Grohl sempre tinha que falar pra ele alguma coisa assim, não, cara, a gente te ama. Não, cara, tu é muito bom. Tu é do entendeu? grupo. Tu é do grupo. Então, que doideira. Doideira. Não, e você sabe que essa coisa de estrelinha aí, o próprio Aerosmith tem muito isso, né? Teve um cara que não pôde entrar, que foi expulso da banda agora recentemente. Um ano atrás, uma coisa assim. Não deixaram entrar no estúdio. O Steven Tyler, ele tava pra ir embora o que eu sei da história do Aerosmith disso daí era que em 2013 ou 2014, o Steven Tyler tava pra sair da banda. E aí, isso aqui virou um papo rádio rock, que é uma sacanagem, né? Não, mas... Metade dos que estavam pensando em falar sobre o mercado financeiro já desligaram aqui. Não, mas o Steven Tyler tem uma briga danada, ele tem um monte de briga de rock. Agora, falando um pouco sobre o mercado financeiro... Sabe uma curiosidade minha? Eu gostaria de saber quem cuida das finanças dessas pessoas. Isso era uma questão que eu ia te perguntar. Eu gostaria. Por que acontece? Você trabalha com gestão de ativos, certo? Inclusive, passaram agora a 1 bilhão. Chegamos Parabéns, a marca número do de 1 bi. Fantástico. Parabéns. Obrigado. E o que acontece? Eu já trabalhei em casa de análise, enfim, na parte de imprensa, claro, né, no portal. E eu sei que sempre tem famoso. Sempre tem um jogador de futebol que aparece, sempre tem essas coisas. No ramo de vocês, né, principalmente lá do sul do país, esse tipo de coisa acontece também? É famoso que aparece? É celebridade que aparece para tocar isso? Ou eles estão em outro lugar? Sim, eu tenho clientes que são no meio desportivo, né? Tá. Eu até tenho um cliente, porque assim, tá provado, tá? Tá provado que nos Estados Unidos, e aí eu digo, nos Estados Unidos eu ponho um mundo inteiro, tá provado que 90% do desportista, ele morre pobre. Sim. E assim, não tô falando futebol, tô falando de todo mundo. Beisebol, tô falando futebol americano, tô falando NBA. O Scott Pippen, companheiro do Michael Jordan, cara importantíssimo, hoje ele é quebrado. Ele quase faliu, né? Aí ele voltou agora. Só que são pessoas que podem pegar essa latinha aqui, assinar aqui, tu que é fã dele, e falar assim, cara, eu pago $5.000 por essa latinha. Entendeu? Os Estados Unidos é um país do consumo muito louco, assim, sabe? No qual pessoas que não... que foram famosas em determinado filme, elas percorrem os Estados Unidos dando autógrafo e assim elas vivem, né? Sim. Mas voltando lá, eu falei pra esse jogador, eu falei o seguinte pra ele, cara, 90% morre pobre. Se tu quiser ficar fora disso, primeiro, tu sabe que quando tu parar, tu vai ter que, obviamente... Dar uma freada grande. Claro. Porque tu ganha bem, tu gasta bem. Né? E num restaurante pagar R$1.500, pra quem ganha bastante, é mais um dia na vida dele. Sim. Entendeu? Só que quando eles param, eles não percebem isso. Sim, porque ele acha que ele é eterno, entendeu? Sim. E o que eu vejo também, aí mais envolvendo o Brasil, é que a família, depois que ele vira famoso, todo mundo para de trabalhar. Entendeu? Doideira. E aí pra ficar não em volta ali. Pra ficar em volta, entendeu? Então, fora também, né, pessoas que, os famosos sanguessugas, né, que ficam lá. Então, assim, é engraçado isso, porque até, vamos lá, médicos também, médico ganha bem, mas gasta bem.
Então, essa parte de dizer assim, não é o quanto você... Claro que é o quanto você ganha, mas é também o quanto que você gasta. Claro. Né? Se alguém faz aquela fórmula mágica para ter independência financeira, é trabalhar. Claro. Entendeu? Claro. Trabalhar e não gastar, né? Trabalhar não gastar que nem louco. E não gastar que nem louco, né? Eu uso muito como é igual dieta, pô. Como é que você emagrece? Você para de comer, mas como é que você para de comer? Pô, é o trampo, né, filho? Aí você comer direito. Enfim. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, pessoas nas redes sociais vendendo sucesso, as pessoas que eu conheço que têm mais dinheiro são as pessoas que querem menos aparentar ter dinheiro. Que doideira. Entendeu? Mas a gente sabe que as pessoas que aparentam... Porque para você chancelar, né, que eu sou sucesso, tem que mostrar lá o seu Porsche, tem que mostrar lá o seu jatinho, né, entre aspas, que não existe, que parou no aeroporto lá, tirou uma foto e foi embora. Pega o Warren Buffett, né? Super simples até hoje. Mora numa cidadezinha. Só que no caso dele é extremo também, né? Aí eu já acho loucura também. Ele ser muito aí já é muito extremo, entendeu? Então, como tudo na vida, eu vejo que tem que ser equilíbrio, né? Obviamente, eu sou uma pessoa que eu gosto de dinheiro, como todo mundo gosta de dinheiro, né? Dinheiro traz felicidade? Com certeza ele traz. Porque pensa que tu quer ir pro Catar agora, você pode ir, né? Você quer pegar sua namorada agora e ir num restaurante que você gosta de... Você sente prazer em ir naquele restaurante. Eu não sinto prazer em restaurante. Mas é eu, Marcos, né? Claro. Eu sinto prazer em viajar, né? Só que aí eu vou ficar... Qual que é a minha tática quando eu viajo? Como eu sei que os primeiros dias é correria, conhecendo os lugares, eu fico em hotéis baratos. Entendi. Porque é só pra dormir. Aí o último ou os 2 últimos dias que eu tô cansado mesmo, sabe? Eu fico no hotel bom. Entendi. Só que qual a sensação que eu vou ter daqui a alguns anos? Só do hotel bom. Eu não vou ter a sensação do hotel ruim. Doideira. Entendeu? Então, como tudo na vida, eu vejo que tem que ter um equilíbrio. Entendeu? E se alguém me perguntar qual que é o segredo do sucesso, é isso, né? É o trabalho você ser consciente em poupar, você saber que isso tem que ser algo consistente e que isso vai levar algum tempo até tu falar assim, olha, tá legal, hoje eu já tô legal. Porque você lembra que eu botei o gatilho dos carros, né? Os gatilhos dos carros, pra mim, é simplesmente pra saber que eu tava indo no caminho certo. Sim. Entendeu? Mas também pode ser um momento que você vai dizer assim, pô, para aí. Esse 1 ano que eu guardei pagou 1 mês do meu salário. Opa, tô no caminho certo. Entendi. Entendeu? Mas, obviamente, a chegar lá é para poucos, né? É para poucos. A parte da consistência... disciplina, né? Consistência e disciplina é algo que geralmente a pessoa ela quer saber, por exemplo, se a Magazine Luiza tá subindo, tá descendo, se é hora de comprar. Mas aí o imediatista, tu pode botar 10 mil reais e pode virar 20, que não vai resolver a tua vida. Claro. Entendeu? Comprei a Magazine Luiza a 4 reais, sei lá, a Apple comprou a Magazine Luiza, subiu para 10. Mudou tua vida? Não mudou. Sim. Tu vai ter um prazer de dizer assim, opa, comprei no momento certo. Mas isso não vai, no final, né? Não vira, entendeu? Então, por isso que a grande maioria não chega, né? E a grande maioria, por exemplo, eu tenho um cliente que é médico, que ele tem um patrimônio muito bom, tá? Que hoje eu tô quase trazendo 100% para mim. Só que aí, quando ele me mostrou, ele falou, cara, eu tô ganhando um dinheiro com ações e tal. Aí eu peguei 10 operações dele. Das 10, ele tinha acertado 7. Tá? Então, ele errou. Só que as 3 que ele errou, comprometeu tudo que ele ganhou. Tá. Aí tu entende que é que nem tu ir no bingo, que tu vai gastar 5 mil reais no bingo, mas aí tu ganhou uma vez 1.000. E vai continuar... Aí tu fica super feliz, porque no teu cérebro, dizendo, cara, eu ganhei. Mas tu esquece que tu Pode crer. Entendeu? Você errou, a tua base, você não teve gestão. Aí eu mostrei pra ele e falei assim, cara, olha o trabalho que a gente tá fazendo. O trabalho que a gente tá fazendo tá sendo altamente consistente, entendeu? E isso, nessa continuidade, vai dar certo. Tu vai conseguir se aposentar no valor que tu quer, mas não adianta a gente tá indo de um lado bem e tu se emocionar no outro, entendeu?
Porque a parte de ações, ele é realmente muito desgraçado, né? Tu vê, por exemplo, hoje tá todo mundo chorando a Via Varejo lá, R$2. Mas se fosse um ano e pouco atrás, que a ação chegou, quando bateu lá R$4, depois ela foi para 21, entendeu? Então, assim... aquilo, né? Pode voltar a 21 de novo? Pode. A matemática diz que pode. Vai ser muito mais difícil, sim. Porque teve uma série de fatores que ajudou a ação chegar naquele patamar, que é o que eu acho que é uma desgraça o setor de varejo, né? Entendi. O setor de varejo é muito complicado, porque a concorrência e as margens são muito pequenas, né? E aí isso é algo realmente bem complicado do setor, ou de outros setores que a gente podia até conversar, mas enfim. Marcos, meu querido, cara... Que papo bacana. Eu me atrevo a dizer que esse daqui foi o melhor happy hour que a gente fez aqui, porque a gente abordou um monte de coisa. Eu vejo que tu gosta de banda, né? Putz, cara, eu gosto de muita coisa, cara. Tem que lançar um podcast Rock Mercado. Rock Mercado. Pô, fantástico. Rock Economia. Rock Economia. A gente vai fazer. A gente vai pensar no nome aí, trazer isso daí. E assim como tinha o Rock Go, na época lá dos jogos lá dos roqueiros lá. Da MTV, meu Deus. Tem o Rock Market também. A gente vai jogar beach tênis e falar de rock. Vai ser fantástico. Tô dentro. Marcos, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Volte Rafa. mais vezes, viu? Tá, muito obrigado. Um abração. Valeu. E a você que nos acompanhou no Happy Hour BP dessa semana, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nos outros programas da casa. Temos o Perdendo a Pose, o Pizza Cripto, Fechando o Pregão, o BP Connections, Mercado de Alta, Fora da Caixa, enfim, muita coisa aqui no BP Money que você pode ficar aí bem informado e de graça. Então, já deixa aí seu like e sua inscrição, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo, logo. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.